14, que nos leva à característica de que Deus irá revelar a juízo sobre toda obra, quer sejam boas, quer sejam más. E que não me refere aqui em questão do termo escatológico, diz o seguinte sobre o dia do Senhor. Lembrando que o dia do Senhor, em especial no Antigo Testamento, ele tinha duas diretivas em especial. O dia do Senhor, diácono Alex, primeiramente se referia ao dia de julgamento perante reis, tronos, nações e povos. E dentro do Antigo Testamento existia uma diretiva segunda, que também se refere ao dia de libertação. E por exemplo, nós temos o exemplo dos israelitas que eram cativos no Egito. Então temos duas diretivas. Primeiro o Senhor julga, depois o Senhor liberta. Repita comigo: primeiro o Senhor julga. Vamos lá, igreja? Primeiro o Senhor julga, depois o Senhor liberta. Vamos lá com mais fé? Depois o Senhor liberta. Então aqui nós vemos a primeira natureza de Deus, que é a natureza de juiz. Ele não é apenas como um juiz comum, ele é um justo juiz. E dentro desse versículo escatológico, dentro deste verso 14, vemos que este justo juiz irá revelar as boas obras e as obras más. E dentro dessa compreensão de juízo, de obra, de propriedade boa e de propriedade mal, nós nos voltamos à natureza do livro de Eclesiastes. Lembra que eu havia comentado que ele é um livro filosófico que traz uma autocrítica sobre nós, uma reflexão? Pois bem, seu primeiro capítulo começa que tudo é vaidade. A roupa mais bonitinha é vaidade, o penteado mais elaborado é vaidade, o saber, o diploma acadêmico é vaidade. Então vemos que a natureza desse livro é uma natureza que irá nos confrontar. E muito bem colocadamente nós temos o verso 10. A palavra que é bem apregoada, a palavra que é bem fixada, e a palavra que traz uma diretiva muito direta aos corações, será a palavra que irá nos confrontar. E dentro desse verso, em contexto de posicionamento, o Senhor primeiro admoesta aos seus, para que eles sejam recorrentes, que sejam fiéis, que se lembrem do seu Criador enquanto jovem. Porque na ideia da juventude nós temos a ideia de vigor, nós temos a ideia de força, nós temos a ideia de ânimo. Então ele traz um chamado aqui para que nós lembremos do Criador enquanto jovens. E depois disso nós temos a metodologia do prego, que quanto mais bem fixado, mais firme está. Para então nós chegarmos no verso 14, na qual Deus revelará todas as obras. Então dentro aqui do livro de Eclesiastes, primeiro nós temos uma tratativa e um conselho, que é lembrarmos do Senhor. Em qualquer momento e etapa de nossas vidas, sejam por eventos aleatórios ou não, sejam por consequências ou não, o Senhor primeiro nos chama a atenção para que nós venhamos nos lembrar dele. Porque bendito é o homem que se lembra do Senhor. E dentro desse contexto aqui em Eclesiastes, nós vemos primeiramente esse cuidado que o escritor tem em tratar ao redor do capítulo essas etapas. Primeiro, a demonstração e o alerta sobre nós mantermos a memória do Senhor em nossas vidas. Depois, a metodologia do prego fixado em nós, que significa a palavra, para então nós chegarmos ao verso de nossa pregação agora neste instante. Então, o que nós temos com isso? Primeiro, nós temos o alerta do Senhor para as nossas vidas, porque só lembra do Senhor quem é fiel a Ele. Só apresenta um culto racional, sincero e verdadeiro ao Senhor quem se lembra dele. E como dito na oração segunda, essa é a diferença entre o homem sábio
e o insensato, porque o sábio irá repousar a sua casa sobre o firmamento da pedra. Já o insensato irá basear a sua casa sobre a figura da areia. Então nós vemos aqui que em Eclesiastes, o final das coisas já se aproxima, e só ficará de pé perante a afronta, perante a perseguição, perante a dificuldade, aquele que se mantém fiel no Senhor, aquele que busca fazer do Senhor boas obras, aquele que não se deixa levar por doutrinas vãs, aquele que se posiciona perante a vontade do Senhor, aquele que trata a busca ao Senhor como prioridade, e aquele que se posiciona e discerne o que é a vontade do Senhor. Então aqui nós vemos que, além da natureza desse livro, essa reflexão e autocrítica tratava-se aos filhos de Israel. Porém, sob todo o cânon bíblico, trata-se da leitura contextual à igreja, que quer dizer o seguinte: cuidado, crentes no Senhor, com o que praticam. Cuidado, crente no Senhor, com o que nós enxergamos. Meu Deus. Cuidado, crente no Senhor, com o que nós ouvimos. Cuidado, crente no Senhor, com o que nós falamos. E principalmente, cuidado como da forma que nós vivemos. Jesus. Então esse sermão aqui escatológico, o Senhor quer trazer aos seus filhos a necessidade de nós nos mergulharmos e nos posicionarmos referente à vontade do Senhor. Então, trazendo todos esses pontos, na qual nós iremos trabalhar hoje na mensagem, nós vemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Porque geralmente quando Ele quer destruir, Diácono Alex, Ele geralmente não avisa. Ele vai e destrói. Quando o Senhor quer exortar ou corrigir alguém em amor, o Senhor avisa. Então essa é a diferença de tratamento para aquele que é fiel ao Senhor e para o ímpio. Porque o Senhor dos seus, Ele se lembra. Então Ele se lembra dos seus. E aqui em Eclesiastes, essa figura escatológica desse verso nos traz o seguinte: porque Ele trará juízo. E como já nós retratamos anteriormente, o juízo do Senhor aplica-se em dois sentidos. Primeiro, o juízo aplica-se em salvar e condenar, culpar ou absolver, inocentar ou culpar. E perante isso, como nós tratamos as nossas obras perante o Senhor? Elas são boas? Elas são más? Elas são meio barro, meio tijolo? Eu faço um pouco da obra boa, depois eu volto novamente para o erro. Eu faço um pouco da obra para agradar muitas das vezes ao homem, para mostrar uma aparência social de cristão, mas por muitas das vezes não busco intimidade, por muitas das vezes não busco na oração, por muitas das vezes não me consagro. Sobre o que denota-se a nossa obra? Espírito Santo de Deus. Porque os tempos finais se aproximam. E a figura da escatologia em referente à palavra do Senhor nos traz um alerta sobre os dias que irão de vir. E estes dias que irão de vir só resistirão aqueles que estão pregados, aqueles que estão fixados na palavra do Senhor. Só resistirão aqueles que são fiéis às palavras do Senhor. E só resistirão aqueles que sabem buscar o Senhor como prioridade. Então, mostrando ao contrário do senso comum, que trata muitas das vezes Eclesiastes
como um livro bonitinho, Eclesiastes apenas como um livro que muitas das vezes irá massagear o ego, não. Nós temos aqui no auge, no capítulo 12, a necessidade de nos prendermos às vontades do Senhor. E sendo conflitante com a natureza do homem, nós percebemos que muitas das vezes a vontade do Senhor será conflitante com o que nós pedimos e pensamos. A vontade do Senhor, vou repetir novamente, será conflitante com aquilo que nós queremos fazer. A vontade do Senhor, muitas das vezes, nos trará contradição, nos trará um não indesejado, nos trará muitas das vezes, a dificuldade de reconhecermos que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, dentro daqui do livro de Eclesiastes, nós temos este sermão para o povo de Deus. Primeiro que se encontra com esse lembrete da busca, que nós venhamos nos lembrar sempre do Criador, para depois buscarmos a firmeza, a retidão, a palavra da verdade, para então estarmos prontos para o julgamento do Senhor que há de vir. E muitas das vezes esse julgamento do